Pessoal, nós estamos aí numa série chamada Reino Inabalável. Fala comigo, Reino Inabalável. E nessa série nós estamos falando sobre o reino de Deus e o que significa você carregar dentro de você o reino de Deus. Hebreus 12, versículo 25, se puder abrir aí comigo. Esse é o texto-chave dessa série. Eu comecei essa série 2 semanas atrás. Semana passada, o André e o Eduardo continuaram falando sobre a autoridade do reino. Eu falei sobre a natureza do que é o reino inabalável, e eles continuaram semana passada com a autoridade que nós temos como embaixadores do reino. Hoje eu quero continuar e eu quero falar sobre o mecanismo do reino. Fala comigo, o mecanismo do reino. Então é isso que nós vamos falar hoje. Como que o reino funciona, como que o Senhor Jesus nos ensina acerca do reino de Deus e como que ele tem que funcionar. Então abre aí comigo em Romanos 12, versículo 25. Romanos 12, versículo 25, e aqui o autor de Hebreus está falando com os hebreus. Eu falei o quê? Desculpa, não é Romanos não, é Hebreus. Hebreus 12, versículo 25. O autor de Hebreus, ele está falando com os hebreus, e os hebreus, eles, obviamente que eles eram hebreus, e eles seguiam a fé judaica. Então, só para deixar isso claro. E então, ao longo da epístola aos Hebreus, você pega desde o capítulo 1 até o final da epístola, você começa a sacar que ele faz muito paralelos com a fé judaica e com a lei de Moisés. Então, um desses paralelos se encontra aqui no versículo 25. Acompanhe comigo aí. Ele diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. E as palavras ainda uma vez indicam a remoção daquilo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas. Fala comigo, as coisas humanas criadas por homens são abaláveis. Então tudo que nós estamos vendo que está sendo abalável é sinal que são coisas criadas por homens. E coisas criadas por homens não são eternas, elas são temporárias. Então a economia está sendo abalada, o nosso cenário político está sendo abalado. Você vê que o nosso sistema de educação já foi abalado há um tempo atrás. Segurança pública está sendo abalada. Então todas essas coisas são coisas que não são eternas, são criadas por homens. Agora, nós sentimos, enquanto homens vivendo aqui na terra dos viventes, nós sentimos as consequências desses abalares. Mas em meio a essa crise temporária que estamos passando, o Senhor também nos traz consolo, e continua comigo aí no texto, porque o consolo é a esperança que vem. Ele diz aqui no versículo 28, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fala para quem está ao teu lado: você carrega o reino de Deus dentro de você. Fala assim: o reino de Deus dentro de você não é abalável. Você crê nisso? Então aqui o autor está falando assim: enquanto você passa por todas as crises externas, a esperança que nós somos alimentados por essa esperança, que quanto mais crise nós passamos por fora, mais contundente é a verdade daquilo que nós carregamos. Lá em Lucas, os fariseus perguntavam para Jesus aonde é que está o reino de Deus. E Jesus falava assim: o reino de Deus não está aqui nem está acolá, o reino de Deus está dentro de nós, dentro de vocês. Ele falava para os seus discípulos. Então o que isso significa é que dentro de nós carregamos esse reino que é eterno, é inabalável, e cada vez mais que está escuro lá fora, mais forte brilha a luz do reino de Deus. Amém? Agora, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui é bem importante, é um pano de fundo. Daqui a pouco eu já entro para os meus 3 pontos do mecanismo do reino de Deus. Se você começar a analisar os evangelhos, e os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João,
aquilo que Jesus fez, aquilo que relata, os evangelhos que relatam o ministério público de Jesus. Então, para pensar, se você analisar e você começa a ler, e eu quero te desafiar, você talvez pega um mês da tua vida para você realmente se envolver na leitura dos evangelhos. Pega a primeira semana e você mata Mateus, na segunda semana faz Marcos, terceira mata Lucas e depois na quarta você faz João. Só em um mês você vai ter um sentido ou um panorama muito mais claro acerca do ministério de Jesus, o que Jesus fazia. E uma das coisas que eu tenho entendido, e eu escutei uma vez um dos meus professores falar sobre isso, ele é um PhD em Novo Testamento, ele falava sobre uma outra sala de aula, um outro ano que ele estava lecionando, ele falou, eu fiz a pergunta para essa turma, qual é a mensagem central do Evangelho? Qual que é a mensagem central do Evangelho? Muitas pessoas poderiam dizer, é amor. Eu não sei você, mas eu acho que seria uma boa resposta, amor. É a mensagem central do Evangelho. Algumas pessoas vão dizer, não, na verdade, a mensagem central do Evangelho é perdão ou reconciliação. Algumas pessoas podem até dizer, a mensagem, eu diria que a maioria dos evangelhos poderiam até dizer, a mensagem central do Evangelho é salvação pela graça. Aquilo que Jesus mais falou é salvação pela graça. Se você for parar para ver, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nos 3 junto todos eles, Jesus fala sobre amor apenas 2 vezes. É estranho isso, né? Mas Jesus fala sobre amor apenas 2 vezes. Na verdade, muitos de nós pensamos que Jesus está falando sobre salvação, porque nós já lemos as epístolas paulinas, entendemos o plano da salvação, a nova aliança, e a gente volta a ler aquilo que Jesus fez com as lentes de Paulo da nova aliança. Só que a gente não entende que Jesus existia antes de Paulo. E na verdade a graça só vem depois da morte e ressurreição de Cristo. Jesus operou nessa terra os milagres, ensinando, pregando debaixo da lei. Então Jesus, ele não estava falando sobre salvação como a mensagem central daquilo que ele pregava. Jesus não estava falando sobre amor, perdão, graça. Ele estava falando sobre algo que nós entendemos como algo extremamente importante, que eu diria, se você não entende isso, você não entende Jesus, que é o reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Agora eu sei que isso pode ser um pouco chocante. Como assim? Ele não falou sobre salvação, não falou sobre amor? Tudo isso se encaixa dentro de algo maior chamado reino de Deus. Se você entende o reino de Deus, você vai entender o que é amor. Se você entende o reino de Deus, você vai entender o que é salvação pela graça. Se você entende o reino de Deus, você vai entender o que é perdão e reconciliação com o Pai. Agora, só para você entender isso, abre comigo aí em Marcos 1, capítulo 14. Melhor, Marcos 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Jesus, ele é dito sobre Jesus algo que você começa a entender como o resumo daquilo que Jesus pregava e ensinava. Então, se alguém perguntar para você o que é que Jesus ensinava nessa terra, faça referência a esse versículo. Diz aqui, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do quê? Do quê? Fala bem forte, reino de Deus. Amém. Quantos aqui amam o reino de Deus? Cara, o reino de Deus é um dos assuntos que quanto mais você entende, mais você vê que você não sabe, que você quer aprender mais. Faz sentido? E aqui o reino de Deus era o que Jesus estava pregando. Jesus, fala aqui que Jesus, ele surge na Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Note que ele não está pregando o evangelho da salvação. E ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, se você for resumir os ensinamentos de Cristo, você pode resumir em 4 coisas. Jesus falava, o tempo está cumprido. E o que significa que o tempo está cumprido? Quer dizer que quando nós falamos sobre cumprimento, nós também estamos falando sobre promessas. Então o que Jesus está falando é tudo aquilo que você leu em Isaías, tudo aquilo que você leu em Jeremias, tudo que você leu até nos salmos messiânicos. Eu tenho notícia para você, eu sou o cumprimento de todas as profecias. É isso que Jesus está falando. Então ele já começa chocando, falando, não espere mais,
Não fique aí, olhando para o céu pensando que virá de outra maneira. Eu sou a profecia cumprida, encarnada. É isso que Jesus está falando. Primeira coisa que ele já fazia, ele já dava chute na canela dos fariseus, ofendendo eles, falando: eu sou o cumprimento de tudo que você está estudando. É por isso que você entende porque eles estavam morrendo de raiva de Jesus. Ele já chegava assim. A segunda coisa que ele estava falando é: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está próximo. Fala para quem está do lado: o reino de Deus está aqui no nosso meio. Agora, se você for olhar para a pessoa que está do teu lado, você está vendo um rosto. Você não está vendo o reino de Deus. Então, imagina Jesus falando para as pessoas: o reino de Deus está aqui. Eles: aonde? Aqui. Mas cadê? Está aqui. Quem que é você? O cumprimento. Você? Eu sou o cumprimento das profecias. Então você é o Messias? Sou o Messias. Cadê o teu reino? Aqui. Era assim que Jesus falava. E isso ofendia os religiosos. Por que isso ofendia os religiosos? Porque os religiosos, eles tinham preconceitos. Os religiosos tinham certos rótulos. Quais eram talvez os rótulos que eles estavam carregando? O rótulo de: nós não aguentamos mais a opressão dos romanos. Quando virá aquele Messias que Isaías profetizava, que os profetas profetizavam, para vir como um líder militar com um exército, e assim conquistar esse território de volta a nós e derrotarmos o Império Romano. Era essa a ideia de reino que eles tinham. Então quando Jesus fala assim: o reino está aqui, eles falam: não é possível, cara, você está maluco. Não, o reino de Deus está aqui, eu sou o cumprimento das profecias. Isso ofendia porque estava atingindo o âmago da esperança em algo que era completamente temporário no coração dos fariseus. Eles estavam assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Não é o que você está pensando que vai vir como um partido político, ou como virar como um exército militar. Não, o meu reino não é desse mundo. E daí eles estão totalmente confusos. E por isso que a terceira pauta da mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Fala comigo: metanoia. Porque agora eles estão todos confusos e Jesus está falando assim: então é melhor você mudar a maneira de você pensar. Já que você não entendeu que eu sou o cumprimento das promessas, e que o reino de Deus não é aquilo que você está imaginando, mas já está aqui porque ele não é desse mundo, para você conseguir entender o que eu estou falando, você vai ter que passar por uma metanoia. Então arrependei-vos, mude a maneira de você pensar. E daí eles estão falando: tudo bem, então eu entendi, você é o cumprimento, você é o Messias, isso. E o teu reino está aqui, eu não estou vendo, não, mas está aqui. Como que está aqui? É espiritual, ok. E agora eu tenho que me arrepender, mudar minha mentalidade. Sim, está difícil, mas eu estou mudando minha mentalidade. E agora? Creia. Você está vendo o teu versículo? Versículo 15. E creia no Evangelho. Quando eles chegam ao passo 4 do resumo da mensagem de Cristo, automaticamente ele já está dentro do reino. Como é que você se converteu? Quando você reconhece: Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Talvez você não fale dessa maneira, mas você reconhece: Ele é o Messias. Faz sentido? Você reconhece que de agora em diante você não pertence ao Brasil, você não pertence, sei lá, seja qual país de onde você veio, da Argentina, da Coreia, do Japão. Não. Você pertence a um reino espiritual. Você agora é um cidadão do reino. Faz sentido? E a terceira coisa que você consegue você chega à conclusão eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender da mentalidade que pensa que com minhas boas obras eu vou ter a vida eterna. E a única coisa que me resta agora é crer. Então você acabou de se converter. É isso que Jesus falava. Só que tudo isso é o evangelho do reino, e nós falamos: isso aqui é salvação. Agora a salvação é só a porta de entrada para o reino. Faz sentido? Então imagina um prédio de 12 andares, sendo o 12º uma cobertura onde está toda a festa. A portaria é a salvação. E o nosso problema é que nós queremos entrar lá para viver, sabe, com todos os nossos irmãos, lá naquela festa, só que a gente entra na portaria, a gente só fica na portaria. A gente está salvo, a gente está salvo, a gente está salvo. E Jesus está falando assim: tudo bem, você passou pela porta de entrada, agora suba para viver a plenitude dessa celebração que nós estamos fazendo aqui na cobertura. Faz sentido? Esse é o reino de Deus. Então, qual que é o nosso problema? Quando nós encaramos a cobertura como a linha de chegada. Eu não acho que é errado, pelo contrário, eu acho que é muito certo todos nós comemorarmos salvação. É importante você comemorar quando uma pessoa vem para Jesus, porque a própria palavra diz que os anjos comemoram e fazem festa quando alguém se converte. Mas uma coisa que me preocupa é que nós fazemos muita festa para a salvação, e devemos fazer sim, mas eu não vejo pessoas fazendo festa quando alguém consegue ser discipulado e vivendo e sendo produto e reproduzindo o reino de Deus. Faz sentido?
Eu sei que é mais difícil isso ser mensurado, mas é isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer o evangelho do reino e não o evangelho da salvação. Porque se você abraça o evangelho do reino, você automaticamente abraçou o evangelho da salvação. Faz sentido? Agora, se você for analisar, eu quero passar aqui por uns versículos, eu tenho bastante versículos, então a gente vai correr rapidamente, e você acompanha comigo aí na tua Bíblia, Marcos capítulo 4, são versículos que falam sobre aquilo que Jesus fez aqui nessa terra. Versículo 17 de Marcos capítulo 4, fala assim, que desde então começou Jesus a pregar e a dizer, Mateus 4, eu falei Marcos, é Mateus 4, versículo 17. Todo mundo chegou lá? Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos. Aí você vê a mensagem de Jesus. Lembra que eu sou o cumprimento, o reino está aqui, arrependimento, creia. Era o que Jesus pregava. Ele começa já direto: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. Você está vendo o padrão? Agora pula comigo o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do quê? Fala comigo, do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus não só pregava o reino, ele demonstrava o reino através das curas. Mateus 9, versículo 35. Pula comigo, Mateus 9, versículo 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então até aqui, Jesus que fazia, agora ele vai delegar aos 12 discípulos. Vai comigo, Mateus 10, versículo 8, ou 7 a 8, diz assim, que Jesus enviou os 12 e ordenou-lhes dizendo, indo pregar e diga, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está aqui. Versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Agora pula comigo para Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 43. Jesus curou a sogra de Pedro. Depois que ele cura a sogra de Pedro, eles começam a trazer todos os enfermos para a porta da casa da sogra de Pedro. Jesus começa a oração e começa a ministrar o pessoal às 6 horas da tarde. Ele vai até a madrugada, direto. E a palavra diz que todo mundo era curado. Todo mundo era curado. E ele chega num ponto onde ele termina na madrugada. Ele fala assim: eu vou me retirar para eu passar tempo com Deus. E quando ele está passando tempo com Deus, as pessoas vão atrás dele e falam: você não pode ir embora. E Jesus fala: eu tenho que ir embora. Olha só o que Jesus fala no versículo 43, 4:43. Ele diz assim: ele porém lhe disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Você acompanha o texto aí? Lucas 4:43. A pergunta é: para o que Cristo foi enviado? Está no texto, gente, não é pegadinha não. Está no texto. Para o que Cristo foi enviado? Para pregar o quê? O reino de Deus. Você pergunta para as pessoas: Jesus veio para a terra para fazer o quê? Me salvar dos meus pecados. Não. Ele veio pregar e estabelecer o reino de Deus. Agora, para você ter parte com o reino de Deus, você vai ter que ter então a salvação e o perdão dos seus pecados. Isso faz parte do pacote. Faz sentido? Mas a mensagem central dele é reino de Deus. Eu vim para pregar o evangelho do reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Pula comigo para Lucas capítulo 8, lá um pouquinho mais para frente, versículo 1. 8:1. Diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Agora, se você for parar aqui, a gente leu bastante versículos até agora, a gente poderia ler mais pelo menos 20 falando sobre aquilo que ele fazia em relação ao reino de Deus. E se você quiser, anote esse negócio, porque isso aqui, você pode esquecer de tudo, mas não esqueça isso.
O que é que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, como um homem e ministrando publicamente dos 30 aos 33 anos de idade dele? Ele fez praticamente 4 coisas. Esse aqui é o resumo do que ele fez. O que eu te dei antes é o resumo do que ele ensinou. Mas o resumo do que ele fez: ele pregava o reino, ele ensinava o reino, ele curava os enfermos e ele libertava os cativos. Quando eu falo libertava os cativos, ele expulsava demônios. Então o que ele fazia? Ele pregava o reino, ensinava o reino, libertava os cativos e curava os enfermos. Agora você pode perguntar até qual que é a diferença entre você pregar o reino e você ensinar o reino. É bem simples. Quando você ensina o reino, você explica o reino. Quando você prega o reino, você está fazendo uma proclamação do reino, você está fazendo um anúncio do reino, você está fazendo uma declaração do reino. E a maioria das vezes, quando Jesus estava declarando o reino, pregando o reino, ele estava fazendo uma declaração profética. E por que isso é importante a gente entender que ele está fazendo uma declaração profética? Porque quando ele declarava ou pregava o reino, na sequência ele já falava: traz o surdo aqui que eu vou curar ele, traz o cego aqui que eu vou curar ele. E quando ele começava a demonstrar o reino, nada mais era do que a manifestação daquilo que alguns segundos antes ele tinha profetizado ou pregado. Faz sentido? E isso ele mantinha esse padrão, porque nada no reino, fala comigo, nada no reino acontece sem antes ter tido uma declaração. Se você quer começar a ver o reino em movimento ao teu redor, você tem que começar a fazer declarações de fé. Faz sentido? Começa a declarar o reino em movimento ao teu redor. Tudo aquilo que Deus faz, Ele não faz sem antes ter declarado. Se você for ver, existe um padrão, na verdade, desde Gênesis até Apocalipse tem esse padrão. Ele escolhe demonstrar o seu poder, demonstrar a sua intervenção no nosso mundo aqui na terra, através da palavra dele. Tanto é que ele envia o seu próprio filho como verbo. Ele fala lá em João que Jesus se tornou o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quer dizer isso, a palavra verbo, se for ver lá na tradução do King James, em inglês, você vai ver que é the word became flesh. O verbo se tornou carne, que significa, literalmente o verbo no inglês está traduzido palavra. Ele põe em palavra a divindade do Filho e põe para habitar como carne aqui nessa terra. Faz sentido? Então ele escolhe, não sei, você pode perguntar, eu não sei, um dia no céu nós vamos saber por que ele condensa o poder e a sua eficiência em palavras. Lá Provérbios já diz: na ponta da tua língua existe o poder para a morte e para a vida. É por isso que é sério quando você tem uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição. Faz sentido? Eu não estou nem falando só no mundo evangélico, na vida. Eu tenho alguns amigos meus que são judeus, e eu começo a ver o fruto de declarações. Eles não são cristãos, eles não acreditam que Jesus é o Messias, mas mesmo assim eles estão atuando debaixo de um princípio do reino, e tem coisas que eles declaram desde pequeno, que estão pautando o destino de suas vidas, e tem certas coisas que são fruto daquelas declarações, que hoje eles estão dando aquelas bênçãos. Assim como você cresce escutando teu pai, você é um perdedor, você não vale para nada, você foi um erro, eu não sei nem porque você existe. A criança que cresce debaixo dessas declarações, tem algo que aquelas palavras geram, e que são morte, são palavras de morte, de negatividade dentro daquele coração. Faz sentido? É o oposto de quando você começa a declarar coisas positivas. Agora você pode pensar, então você está falando sobre positividade? Não, eu estou falando sobre reino. Esse papo de positividade nada mais é do que uma versão muito rala e uma versão plano B daquilo que o reino já falava na sua mais pura essência. O que o reino sempre falou na mais pura essência é que na ponta da tua língua você tem o poder da morte e da vida. Então você entra no teu trabalho amanhã de manhã, você já começa a fazer declarações por fé. Eu vou fechar esse contrato. Em nome de Jesus eu declaro o favor de Deus nessa reunião. Em nome de Jesus eu declaro agora todo espírito de confusão sai dessa sala antes do meu sócio chegar para a gente se reunir para discutirmos os termos. Em nome de Jesus eu declaro agora o favor dos céus e o favor dos homens. Faz sentido? E você vai começar a viver o fruto das suas declarações. Agora você entra na tua casa e fala assim: essa cara aqui é uma droga, não aguento mais, não quero viver com vocês, não aguento mais você, pai, mãe. Você começa a trazer, sabe, o poder das suas palavras levam morte e confusão e animosidade e contenda para dentro do teu lar. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, se você começa a declarar o oposto, na ponta da tua língua, na ponta da tua língua é, se você for evangélico, a tua língua vai ter poder para trazer vida. Não, é tudo. Ele declarou, olha, vai ser assim no mundo espiritual. As coisas vão partir de um gatilho chamado palavra.
E quando Jesus declara a palavra, então acontece. Tanto é que antes mesmo de Jesus vir morrer na cruz, a palavra já falava lá em Gênesis, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve. Ele não fez luz assim, luz. Não, ele fez luz como? Haja luz. Ele declara ao mundo a existência, ele declara as realidades à existência. Então, como é que você quer viver o melhor de Deus na tua vida? Como é que você quer viver o reino de Deus na tua vida? Você tem que aprender a fazer declarações. Você não consegue, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu não gosto de declarar, eu estou orando aqui na minha cabeça. Cara, desculpa, cara, eu nunca vi nenhum profeta que profetiza com pensamentos. Eu nunca vi alguém ser salvo porque você pregou através de pensamentos para aquela pessoa. Você vai ter que abrir tua boca, você tem que declarar. Faz sentido o que eu estou falando? Fala para quem do teu lado, comece a fazer declarações. Então, o Senhor, ele resume, ou melhor, Jesus, resumidamente, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, ele pregava o reino, ele ensinava o reino. Agora, vamos entrar aqui nos meus 3 pontos. O mecanismo do reino, como é que o reino de Deus funciona? E a maneira como o reino de Deus funciona, o Senhor Jesus nos ensina isso lá em Marcos capítulo 4, versículo 25. Marcos 4, versículo 25, ele traz um destrinchar de como é o mecanismo do reino de Deus, como que as coisas funcionam no reino de Deus. Jesus explica isso para a gente, e ele fala isso no versículo 26, na verdade, não 25, no versículo 26, ele dizia, Marcos 4, 26, o reino de Deus é assim. Para aí, então ele já vai falar como que é o reino de Deus, ele vai começar a explicar a mecânica ou o mecanismo de como que o reino de Deus funciona. Ele fala, é como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa ou a colheita. Então, se você for ver esse texto que nós acabamos de ler, você começa a entender, Jesus está falando, vocês querem entender o reino de Deus? Então deixa eu te ensinar acerca do reino de Deus. Talvez os discípulos estão perguntando, Jesus, você está falando bastante sobre o reino de Deus, o que é esse reino de Deus? Como é que esse negócio funciona? E talvez a curiosidade vem depois que eles começam a ver Jesus curando as pessoas, e ele cura o enfermo, ele fala assim, eis que é chegado o reino de Deus. O Senhor está falando aí que o tempo é chegado, que o Senhor é o cumprimento, que o reino de Deus está aqui, e depois você cura e você fala, aqui o reino de Deus? Então eu quero entender esse negócio, como é que é esse reino de Deus que cura os enfermos, como é que é esse reino de Deus que liberta os cativos? E daí Jesus fala assim, espera um pouquinho que eu vou te ensinar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é que nem uma pessoa que lança uma semente numa terra, e daí um certo dia aquela semente, ela frutifica, ela começa como uma erva, e depois ela se torna uma espiga, e depois o fruto na espiga, e depois chega então a colheita. Então o que Jesus estava querendo dizer com tudo isso, é que o reino de Deus tem 3 partes, ele tem a semente, ele tem o processo, e depois ele tem a colheita. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a parte onde entra a semente, que passa por um processo, e culmina numa colheita, isso é o reino de Deus. Como é que isso funciona? Agora, interessante que Jesus escolhe, de todos os exemplos que ele poderia usar na face da terra, ele escolhe falar sobre semente caindo em terra, e depois frutificando. Se você for pegar Marcos 4, antes dessa parábola, ou dessa explicação sobre o reino de Deus, ele fala sobre a parábola do semeador, e na parábola do semeador ele explica que a semente é a palavra, fala comigo, a semente é a palavra de Deus. Na verdade ela é a palavra, você pode estar plantando sementes que não são palavras de Deus, mas ela é uma palavra, a semente é uma palavra, e uma semente carrega dentro de si potencial. A semente nunca vem em formato de realidade, a semente vem sempre em forma de potencial. Agora, o que seria então essa terra? Fala comigo, meu coração. Então nós entendemos que a semente é a palavra que é plantada no nosso coração. Agora, quando a gente fala sobre uma semente que vem de Deus, a semente de Deus, que é a palavra de Deus, você pode ter sossego e tranquilidade, porque a semente que vem de Deus, ou a palavra que vem de Deus, ela é perfeita. Ela é completamente perfeita. Quantos aqui tem fé que a semente de Deus é perfeita?
Tá. A palavra de Deus é perfeita. Agora, olha só comigo, abre comigo em Salmos 107. Salmos 107. Enquanto está abrindo em Salmo 107, eu estava lembrando da minha época de colégio. E eu tenho memórias bem interessantes daquela época. Quantos aqui eram daqueles alunos que não estudavam nada por 3 semanas, só que você queria pegar toda a informação de 3 semanas e compactar no teu cérebro 3 horas antes da prova? Tá bom. Bom, você está aqui, deu certo. Você foi passando, eu também não sabia como eles iam me passando, eu não perguntava, só ia. Apareci na outra sala no ano seguinte e a gente foi assim, até chegar na formatura. E eu sempre fazia isso. Eu vou botar a informação inteira, rapidinho, em 3 horas, bum, agora faço a prova. Na véspera da prova, era o desespero para você conseguir compactar toda aquela informação no teu cérebro. Sim ou não? E você ponha no lugar, no compartimento de memória a curto prazo. Ele não vai na memória a longo prazo. Tanto é que você não lembra nada do que você estudou. Você pagou a faculdade à toa também. Só para te dar um papel para você entrar no estágio. Agora, para pensar, você tem agora, na véspera da tua prova, a oportunidade de correr, tirar o atraso, para você conseguir passar na prova no dia seguinte. Agora, quantos aqui sabem que você não consegue plantar a semente na véspera da colheita? Você não consegue. Você pode ter controle de você pôr dentro do teu cérebro informação na véspera da prova. Agora, você não consegue. Amanhã é a hora da colheita. Todo mundo vai ter colheita amanhã. Eu também tenho que ter minha colheita. Eu não plantei isso 3 semanas atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás. Eu preciso ter isso agora. Então você põe a semente e fala assim: vai, colheita, amanhã. Vai fazer alguma diferença isso? Não, porque você não consegue plantar na véspera de uma colheita. E Jesus, ele usa isso como exemplo propositalmente, falando assim: olha, o reino de Deus é isso. O reino de Deus, você tem uma semente, você tem um processo, você tem a colheita. Você não consegue apressar o processo. Em outras palavras, ele está falando assim: você não tem controle do processo, porque eu sou soberano e eu sou soberano sobre o teu processo. Faz sentido? É por isso que você não pode comparar a tua colheita com a pessoa do teu lado. Porque talvez você está com uma semente que vai demorar 2 anos para começar a germinar e dar fruto. E talvez a pessoa que está do teu lado tenha uma semente que vai demorar só 2 meses. Talvez a pessoa que está na tua frente tenha uma semente que vai demorar 2 décadas. Se você ficar se comparando, você ficar depressivo, ansioso à toa. Faz sentido? Então ele fala: o reino de Deus é semente, processo que está fora do teu controle e colheita. O que você tem controle nesse negócio que se chama mecanismo do reino de Deus? Você só tem controle na semente. Você tem controle na semente e você tem controle para dar as condições adequadas para aquela semente germinar. Fora isso, você não tem, porque Ele é soberano e Ele que está cuidando desse processo. Agora, entenda que a semente é a palavra de Deus e o coração é a tua terra. Ou melhor, a terra é o teu coração. Quantos concordam, e você acabou de concordar comigo, então só levanta a mão de novo, que a palavra de Deus é perfeita? Tá. Então o problema nunca está na semente. A questão que eu tenho que averiguar se dá para melhorar ou não é o meu coração e não a semente. Eu não consigo falar: Deus, a tua Bíblia tem que melhorar. Quem já falou isso para Deus? Deus, tem que escrever, volta, escreve de novo, isso aqui não faz sentido. Você não pode fazer isso, cara. Ninguém é louco para fazer isso. Impossível você fazer isso. A palavra dele é perfeita, sim? É verdade absoluta. Então, se a palavra dele é perfeita, o que eu tenho que começar a prestar atenção é no meu coração, não na semente. Tranquilize o teu coração, a semente está perfeita. Olha só o que carrega a semente: em formato de potencial. Não em formato de realidade, mas em formato de potencial. Salmo 107, versículo 19, diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, fala comigo, a sua semente, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Fala comigo, cura. Fala comigo, livramento. Dentro da semente da sua palavra, você encontra cura. Dentro da sua palavra, você encontra livramento. Você pode pensar: mas Theo, eu não estou experimentando cura, e com certeza a semana passada passei por uma barra, eu não tive livramento.
deixa eu falar, ele não está dizendo que dentro da sua palavra você vai ter a manifestação da cura e do livramento. Ele vai te dar o potencial de cura e livramento, porque ele vem em formato de semente. Se fosse na realidade, ele já te entregava uma árvore, pum. Mas ele te entrega uma semente, porque ele honra o teu livre-arbítrio. Ele honra o teu poder de tomar as decisões corretas. Faz sentido? Então, se você começa a entender o que a palavra carrega dentro dela, olha só comigo, Provérbios 4, versículo 20, a semente, ela é perfeita. Provérbios 4, Salomão fala sobre as palavras do seu pai Davi para ele, e ele diz assim no versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, incline o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Guarda as palavras, as sementes no meio do teu coração. E se você fizer isso, versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Fala comigo, vida. Fala comigo, saúde. Dentro da semente, em formato de potencial, não realidade, tem vida e saúde. Olha só comigo, Josué capítulo 1, versículo 8. Lá atrás, Josué, você lembra, ele está pegando o bastão e assumindo a liderança. Moisés morreu e agora é ele que é o líder, que tem que levar Israel para dentro da terra prometida. Ele está morrendo de medo. Deus fala para ele, seja forte, seja corajoso. Josué, seja forte, seja corajoso. E depois Deus, no versículo 8, ele deixa uma porção de conselho para ele. E ele diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro. Fala comigo, as sementes deste livro. Ele está falando assim, não deixe de ficar falando as sementes desse livro. Deixa eu só falar uma coisa, se você não tem essa disciplina, só fazer uma pesquisa bem rápida aqui. Quantos aqui, quando criança, você participou da escola dominical? Levanta a mão. Quando você era criança, tá bom, bastante gente. Quantos não participaram da escola dominical quando você era criança? Talvez você não cresceu na igreja evangélica, não tem problema. Levanta a mão, só para eu saber, tá bom. Então, você que participou da escola dominical, você lembra que você tinha que memorizar versículos, sim? Tá. Você que não participou, deixa eu falar, adote essa disciplina. Adote essa disciplina. Tem versículos que eu decorei com 5 anos de idade, quando eu menos espero, no momento de oração, pum, aparece na minha boca. O que é? É a palavra de Deus que está num lugar tão fundo lá atrás, que eu nem lembro, que de repente o Espírito Santo, ele fala assim, porque você pagou o preço para ser por ferramenta, na tua caixa de ferramentas, eu posso lá atrás, lá no fundo, pegar uma ferramenta e falar assim, agora usa isso para essa batalha. Faz sentido? Só que se você não está se munindo, mas Theo, eu não vou precisar disso, vai estocando ferramenta aí, cara. Você nunca sabe o dia de amanhã. E naquele momento que você precisa, o Espírito Santo, que é o teu ajudador, teu paracletos, ele vem ao teu lado e fala assim, aquela ferramenta lá no fundo, pega lá, agora, usa isso agora. Só que você tem que estocar de semente, você tem que se estocar de palavra. E aqui ele falou assim, não deixe a palavra sair da tua boca. Então constantemente, é um exercício, você tem que estar declarando Bíblia. Faz sentido o que eu estou falando? Eu lembro que quando eu era criança, não estou falando que você tem que fazer isso, só que minha mãe fez isso comigo. Fala, você tem que fazer a tua leitura da Bíblia. Sim, daí eu pegava minha Bíblia, ela falava assim, fica de pé, e agora declara a Bíblia. Não, eu estou lendo a Bíblia, mãe. Não estou falando para você, eu estou falando para você ler em voz alta. Não, mas eu estou... Tipo, você parecia assim, deixa o moleque em paz. Você pensaria se você estivesse assistindo minha mãe fazendo isso comigo. Mas hoje eu tenho valor por isso. Eu vou fazer isso com meus filhos. Abre tua boca e declara a palavra. Tem alguma coisa que acontece no mundo espiritual quando você abre tua boca e você declara a palavra. E eu lembro de coisas que eu declarei quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, que hoje voltam para a minha memória. Para mim, naquela época, era um exercício mecânico, sabe? Era um tédio. Vamos fazer isso, eu tenho que fazer, então vamos embora. Faz sentido o que eu estou falando? Quem já passou por isso? Você sabe o que eu estou falando? Só que no momento de angústia, no momento crítico, no momento crucial, a palavra de Deus vem na tua boca. E ela é a arma que destrava aquilo que você tem que destravar para você chegar no teu próximo nível. Faz sentido? Então ele fala para Josué, não deixes faltar a palavra na tua boca. Ele continua dizendo aqui, não deixes de meditar nelas de dia e de noite. Medita na tua semente de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Fala comigo, prosperidade. E você será bem sucedido. Fala comigo, sucesso. Prosperidade e sucesso estão na semente em forma de potencial, não realidade, de potencial. Continua comigo, 2 Pedro 1, versículo 3. 2 Pedro 1, versículo 3, rapidamente, chega aí comigo.
A gente está falando sobre a semente que é plantada no nosso coração. Ele diz assim, olha, segundo Pedro 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo, fala comigo, tudo. Significa tudo. Que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quem que te chamou para a sua própria glória e virtude? Fala Jesus. Tá bom. Então o dia que você conheceu, pleno conhecimento, quer dizer o quê? O dia que você disse sim para Ele, Ele vem fazer morada dentro de você. O dia que Ele fez morada dentro de você, automaticamente você já recebeu tudo. Mas como assim, Theo? Tem muita coisa que está errada na minha vida. Tudo que você precisa está dentro de você, é Jesus. Ah, mas por que eu estou tendo falta disso? Porque eu caio nessa tentação? Porque eu ainda sou tão carnal? Mas tudo que você precisa dentro de você, só precisa dar as condições adequadas para aquilo que está dentro de você germinar e começar a frutificar. Faz sentido? Mas a palavra dele já falou, tudo que você precisa no que diz respeito à vida e piedade está dentro de você. Quando que entrou dentro de mim? No dia que eu nasci de novo. Você recebeu tudo. Então você não precisa falar assim, Deus, eu preciso agora crescer, Deus, eu preciso agora ter mais de Jesus, porque quando me converti só veio o braço dele, agora eu estou crendo que vai vir o tronco. Não, cara, quando Jesus entrou no teu coração, ele entrou inteiro. Faz sentido? Gálatas 1 fala que antes da emancipação, o filho ele é tratado como se fosse empregado. Você lembra disso quando Paulo fala sobre isso? Mas quando é chegado o momento da emancipação, o filho que sempre foi herdeiro, agora ele não é mais tratado como empregado, ele tem direito à herança. Quando ele é tratado como empregado, porque ele é novo demais para ser a pessoa que toma posse ou faz gestão da herança, ele não está preocupado se ele vai ter uma herança. Ele sabe, quando eu fizer 18 anos de idade eu vou ter minha herança. Então ele não está com 15 anos de idade falando, Deus me dá uma herança, me dá uma herança. Deus me dá uma herança, 16 anos, Deus, o tempo está passando, eu preciso de mais 2 anos, você tem que me dar uma herança, aumenta a herança. Não, a preocupação dele não é ter mais herança, a preocupação dele é chegar aos 18. A tua preocupação é você amadurecer espiritualmente, não ter mais de Jesus. Você já tem tudo que você precisa de Jesus, você só precisa amadurecer espiritualmente para você ter acesso àquilo que você já tem, porque você tem tudo o que diz respeito à vida e piedade, uma vez que você entra no pleno conhecimento daquele que te chamou. Quando você entendeu Jesus, Ele me chama para a sua glória, você diz sim para Ele, você tem um novo nascimento, você já recebeu tudo. Agora o que eu tenho que fazer? Está tudo em formato de semente, eu preciso das condições adequadas para essa semente poder germinar e frutificar. Faz sentido? Você já nasceu um herdeiro. Você nasceu de novo para ser um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Qual que é a tua preocupação? Qual deve ser a tua atenção? A minha atenção é, Deus, eu quero amadurecer para eu ser emancipado e ter então acesso à minha herança. Não, Deus, será que o Senhor vai ter uma herança para mim? Não, Ele já tem. Ele já tem tudo separado para você. Fala para quem está do teu lado assim, Deus tem algo separado para você. Fala assim, vai ser exatamente o que Jesus vai receber de herança. Você é co-herdeiro com Cristo. Já parou para pensar nisso? A única coisa que você precisa fazer é amadurecer. Agora uma coisa muito importante também, muitas pessoas pensam, Theo, mas eu tenho bastante semente, mas eu não estou vendo germinar. E uma das coisas que eu tenho percebido no mundo evangélico e no meio de crentes, é que muita gente tem cheio de semente, está cheio de semente aqui, ó, na mente. E o Senhor está falando assim, ó, aqui não tem terra, o que tem terra é aqui. E o que o Senhor está querendo falar é, pega a semente que está aqui e faz descer para cá. Faz sentido? Tem coisas que você vai entender. Agora, tem outras coisas que você simplesmente vai ter que aceitar no reino de Deus. E tem coisas, eu não estou querendo falar que crente tem que ser uma pessoa que não tem senso crítico, que tem que ser burro, que tem que simplesmente aceitar qualquer coisa que falam para você. Não é isso que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo eu estou falando que tem certas coisas que você não vai entender. Porque se você for parar para pensar, você tem que dar graças a Deus que você não entende tudo. Porque se você entendesse tudo, quer dizer que o Deus que você serve cabe dentro do teu raciocínio. E que tragédia seria você servir um Deus do tamanho do teu cérebro? Não, para pensar. Se o próprio Deus que você crê, que você adora, que é o teu dono, que é o teu rei, cabe tudo dentro do teu cérebro. Eu entendo tudo de Deus. Eu não vou aceitar nada, a não sei que eu entenda tudo. Então, meu irmão, você não consegue aceitar Deus, porque Deus não consegue caber no teu cérebro. Ele é grande demais para caber no teu cérebro.
E tem algumas coisas que você simplesmente vai falar: olha, isso aí está além da minha capacidade intelectual, então eu simplesmente aceito até onde eu entendo, faz sentido até onde eu entendo, e o restante eu vou ter que aceitar por fé. E a palavra mesmo diz que sem fé é impossível. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quando você dá um passo de fé, Ele traduz aquilo como um passo de amor. Porque se você não confia, você não ama, sim ou não? Se você tem um relacionamento onde a pessoa está constantemente desconfiada de você, precisando que você ligue toda hora: ó, eu estou no supermercado, agora já entrei no carro, agora estou saindo do estacionamento. Você conhece pessoas que têm namorados assim ou não? Sim, todo mundo conhece. Eu sei que você não tem, porque você não é disfuncional, mas teu amigo é. É um relacionamento tóxico, que a única coisa que segura aquilo é chantagem, porque na sua fundação tem insegurança. E se você está me escutando hoje, você está num relacionamento disso, sai disso, cara. Termina esse namoro, esse negócio aí não vai a lugar nenhum, porque está baseado em insegurança. A pessoa que ama de verdade, não precisa ficar ligando: onde você está? O que você está fazendo? Você está com quem? A pessoa que está mostrando sua insegurança, sim? Deus fala: se você quer ter um relacionamento seguro comigo, de amor comigo, tem certas coisas que não precisa explicar. A única coisa que você tem que falar: ó, eu sei que o Senhor me ama, teu amor é perfeito, eu te amo tanto, muita coisa faz sentido, mas de agora em diante eu vou dar o meu pulo de fé. O Senhor sempre vai te levar para um lugar que você tem que dar um passo de fé. E para muitas pessoas que estão lá, eles vão falar: não é passo não, esse negócio é um pulo, é um salto. Faz sentido? Então, se você começar a entender: Deus, por que eu não estou vendo germinar dessas sementes? Quem sabe eu tenho que tirar a semente daqui e levá-la para cá. E aqui existe então solo fértil para que ela venha germinar. Agora, número 2, fala comigo: a semente tem que ser misturada com fé. Hebreus 4, abre aí comigo, Hebreus 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2, o autor de Hebreus fala uma coisa muito importante, ele diz assim: pois as boas novas, ou o evangelho, foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Então, para aqui, o autor de Hebreus está falando: olha, a mesma semente que foi lançada sobre o nosso solo, foi lançada sobre o solo deles. A mesma palavra foi pregada para mim, foi pregada para a pessoa do teu lado. Faz sentido? É por isso que você pode estar na mesma reunião, você pode estar na mesma conferência, no mesmo link, estar recebendo a mesma coisa e ter um resultado diferente da pessoa do teu lado. Por quê? Ele diz: a mesma boas novas, o mesmo evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto para eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, a fé, fala comigo, a minha fé é o ingrediente que libera o poder da minha semente. Se você não põe e mistura a fé no teu solo quando ela recebe a semente, ela não vai liberar o poder em potencial que a semente carrega. Faz sentido? É isso que Jesus está falando. Então, quando Jesus fala assim: olha, eu lanço a semente e um dia ela vai germinar. Esse um dia é um processo que depende da soberania de Deus e também depende da minha escolha de quanto fé eu vou pôr e misturar na minha terra. Faz sentido? Então, Hebreus 4:2, ele já está falando só: olha, se você põe fé, você vai ver resultado liberado do poder de Deus através daquela semente. Agora, o que significa você receber com fé? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Você veio aqui domingo à noite e você participou do louvor, adoração, você participou da comunhão dos irmãos. Pô, tá um clima legal, tem uma coisa na atmosfera. Quem já sentiu algo aqui na atmosfera? Levanta a mão, você já sentiu? Tá, tipo, cara, agora o negócio tá forte, você se abriu, o teu coração está aberto, tua terra está exposta. Vem uma semente. Seja através da pregação, seja através da leitura, seja através de uma pessoa que profetizou na tua vida, seja alguém que entregou um recado do Senhor na tua vida aqui no culto, foi lançada a semente. E quando você recebe aquela semente num domingo à noite, você fala assim: uau, Deus, essa é a semente. A tua terra abraça aquela semente, está no centro do teu coração. Quem já teve um desses domingos à noite aí na tua vida? E você sai daqui e fala: cara, eu vou mudar o mundo. Você já saiu assim, num culto? Cara, amanhã vai ser diferente, cara. E você se acorda segunda-feira e você está pensando: mano, ontem à noite o negócio foi sinistro, cara. Deus me encontrou, o Senhor falou comigo. E você fala assim: cara, eu vou mudar o mundo, vamos embora. E você vai para o trabalho, ou você vai para a faculdade.
E no processo que você está vivendo, a tua segunda-feira, a palavra do inimigo vem e fala assim: olha, e essa semente que você plantou aí? Isso aí não dá certo não, cara. Olha aí ao teu redor, você viu que não está dando certo? Você começa a questionar: realmente, eu falei que eu não ia manipular, mas se eu não manipular, eu não consigo subir, ter essa promoção. Eu falei que eu não ia burlar o sistema, mas se eu não burlo, se todo mundo, a cultura da empresa é isso. Se eu não, eu falei que... Já passou por isso? E de repente você fala assim: realmente, acho que não deu certo. E depois você vai, mete tua mão na tua terra, procura a semente. Deus, essa semente não deu certo, não é para mim. Pode ser para o cara, que o cara é santo pra caramba, mas para mim não. Como que a semente vai dar certo? Você não deu nem 24 horas dela plantada dentro do teu solo. Você pode pensar, só 24 horas? Tá bom, tem pessoas que arrancam a semente em uma semana. Tem pessoas que estão arrancando a semente depois de um mês. Tem pessoas que estão arrancando a semente depois de um ano. O que o Senhor está falando? Se você tem fé, você fala assim: não, vai ficar aí. A tua razão fala: arranca essa semente não presta, essa semente aí, alguma coisa está estragada. Não está estragada, eu preciso só ter um pouco mais de fé. Vai ficar aí, ninguém vai meter a mão aqui na minha terra, vai ficar aqui desse jeito. Eu não vou deixar ninguém desarraigar esse negócio, vai ficar intacto, eu estou esperando. Ah, mas olha só o que está acontecendo lá na colheita lá do fulano. O cara já está na colheita, olha lá o ciclano na segunda colheita e você não tem nada de colheita. O processo dele está debaixo da soberania de Deus. Eu tenho a semente certa, meu coração está no lugar certo, eu continuo segurando isso aqui em fé. Faz sentido? É isso que o Senhor está falando conosco. Agora olha só em Tiago, capítulo 1, ele está falando sobre esse tipo de fé, esse tipo de ausência de dúvida. Versículo 5 ele diz, Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Quantos aqui podem dizer que você precisa um pouquinho mais de sabedoria? Todo mundo. Quantas vezes você já olhou para a tua vida e falou assim: quem dera eu tivesse um pouquinho mais de sabedoria, eu não cometeria esse erro. Agora, a boa notícia de tudo isso é que Deus fala assim: olha, de todas as coisas que eu gosto de dar, tem uma coisa que eu gosto de dar livremente, e essa coisa se chama sabedoria. Então se você quer sabedoria, pede mais, pede mesmo, cara, porque eu vou dar livremente uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer em dar, é sabedoria. Não é boa notícia isso? Mas ele traz uma condição no versículo 6, olha só, ele diz: porém, peça com fé, sem duvidar. Então ele está falando, se é para pedir, pede direito, é isso que ele está falando, senão nem pede. Ele diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ele é levado e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tal pessoa tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então o que Jesus está falando? Olha, sabe, se você realmente vai pedir algo meu, peça com fé, não duvida. Então o que significa uma pessoa que tem a mente dividida, que é instável em seus caminhos? É a pessoa que no domingo está falando assim: Jesus, eu vou viver para o Senhor, agora é para valer. Na segunda-feira o cara já está arrancando a semente, na terça-feira ele fala assim: é isso mesmo. Na quarta ele já está com segundos pensamentos, algumas dúvidas. Na quinta ele já tem remorso. Na sexta o cara está na fossa. No sábado vem um amigo que fala para ele, convence, e no domingo ele volta para a igreja e estou voltando para Jesus. Segunda-feira faz a mesma coisa. Você conhece crente assim? Está cheio de crente assim, cara. É por isso que a gente tem 60 milhões de evangélicos e o país do jeito que está, porque a gente é instável. Cara, o cara se converte, ou melhor, ele se reconcilia com Jesus 5 vezes por ano. Vai e volta, está chegando conferência, volta de Sião, vamos voltar. Depois ele me afasta, está chegando conferência do Unis, vamos voltar. Depois ele me afasta, 7 noites em Sião, vamos voltar. Ele se afasta, agora, carnaval, vamos se afastar. Daí, Páscoa, vamos voltar. Sei lá, eu não tenho dados para falar, mas eu te garanto que no carnaval é quando os evangélicos se afastam, e na Páscoa quando eles se reconciliam. Fala, se você for pedir alguma coisa, peça com fé, sem duvidar. Jesus está falando assim: olha, seja o que for que você quiser, se você quiser fazer uma coisa, faz direito, vai atrás com tudo que você tem. Falava aqui com um dos membros aqui da nossa igreja, ele é uma pessoa completamente apaixonado por Jesus. Ele falou para mim assim: Theo, eu não acredito, cara, tem uns amigos meus que são evangélicos, fui para a casa deles para um jantar, entrei lá, tinha um Buda no meio da sala. Eu falei: como assim, cara? Um Buda, velho. Eu perguntei: vocês não são evangélicos? Somos. E esse Buda? É o Buda, né, meu? Zen, traz uma paz.
Tipo, pensei que vocês fossem evangélicos, tipo, vocês seguem o príncipe da paz. Não? Não, então você tem que ter um Buda. Tipo, coisa ridícula. Depois o cara começou a questionar, ele falou, não, é uma peça de decoração. Pior ainda, cara. Para pensar, quantas vezes nós estamos pensando, um dia a gente está bravo com Deus, outro dia a gente questiona a existência de Deus, outro dia a gente chora e pede milagre para Deus, depois a gente tem um milagre para Deus, a gente fica completamente, relaxado, e depois fica completamente, preguiçoso espiritualmente, se esfria com Deus. Deus está falando assim, o que você quer? Você quer ser quente? Você quer ser frio? Só não seja morno. O que você quer? Você quer viver no pecado? Vive no pecado, cara. Ou você quer viver para Jesus? Vive para Jesus. Só não fica em cima do muro. Porque as pessoas que ficam em cima do muro são as miseráveis. Porque quando você está no muro, você não consegue nem pecar gostoso. Não é verdade? Que nem aquele cara que é cristão, mas está pecando, ele não consegue nem aproveitar o pecado, coitado. Que miserável. Daí ele chega na presença de Deus, ele não consegue não aproveita a presença de Deus, porque está com consciência pesada que ele acabou de pecar na noite anterior. O que você quer na tua vida? Decida, seja o que for que você quiser, faça sem duvidar, porque uma pessoa instável nos seus caminhos, uma pessoa dividida, ela não vai ter aquilo que está pedindo de Deus. Então se você fala assim, Deus, eu abraço a tua semente, eu acredito que a tua semente é a semente perfeita, a tua palavra é perfeita, nela existe cura, nela existe prosperidade, nela existe saúde, mesmo quando eu estou enfermo, eu continuo crendo na tua semente, eu estou num processo, eventualmente vai germinar essa semente, ela vai frutificar, ela vai sair como erva, depois espiga, depois fruto com espiga, e depois virá minha colheita. Mas você fica firme naquilo que você acredita. Faz sentido? Então o Senhor nos chama para isso. Agora, olha só o versículo 28. É interessante, eu acabei de falar um pouquinho sobre isso, mas versículo 28 diz que, versículo 4:28, Marcos 4:28, nosso texto-chave, ele diz, porque a terra por si mesma frutifica. Então o que ele está querendo dizer? Se você está plantando semente que não é a palavra de Deus, vai frutificar de acordo com aquilo. É bem simples. A pessoa que quer viver em santidade, mas se alimenta de pornografia, vai viver um estilo de vida de lascívia. Não adianta você ficar falando, eu quero viver em santidade. Fecha os teus olhos. Desliga esse negócio. Se alimenta da semente que vem de Deus. Faz sentido? A pessoa que fala assim, eu quero ter olhos, valorizar as coisas eternas, só que a única coisa que você fala, a única coisa que você escuta, a tua roda de amigos são as pessoas mais superficiais, a única coisa que eles falam é sobre dinheiro, sobre roupa, sobre aquilo, sobre prazer, sobre aquilo. Não tem nada de errado você falar sobre dinheiro, sobre roupa, não tem nada de errado você falar sobre essas coisas. Mas tem algo muito errado quando isso é a única coisa que você fala. Porque é a única coisa que está alimentando o teu coração. E a palavra já deixa claro, a boca fala do que está cheio o coração. Quando você passa um tempo com pessoas que são do reino de Deus, você está sentado por mais de 2 horas, você falou de futebol, já falou de cinema, já falou de política, já falou de toda quanta coisa, e não falou sobre o reino de Deus, questione a saúde espiritual de quem está na mesa. Faz sentido? Porque a tua boca, naturalmente, vai falar do que está cheio o teu coração. O cristão saudável, na verdade, quando ele está no mundo, ele deveria se policiar para estar falando a linguagem que é entendível ao mundo. Ele não deveria se sentir em casa, eu falo palavrão mesmo, é isso aí mesmo, vamos falar da mulher lá que está lá. Não, a pessoa que se sente confortável assim tem que questionar se realmente está salvo. Faz sentido? Agora, a pessoa que, também não estou falando, cai no extremo de chegar no teu trabalho e começa a falar, em nome de Jesus, para honra e glória do Senhor Jesus, que nem aquele maluco lá no debate, para honra e glória do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor Jesus. Meu, cala tua boca, você está queimando nosso filme, cara. Que é isso, velho? Para honra e glória do Senhor Jesus, para honra e glória do Senhor. Transformar a primeira economia do mundo. Que absurdo, cara. Para honra e glória do Senhor Jesus. Você tem que saber discernir as atmosferas, os ambientes. Faz sentido o que eu estou falando? Lógico que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus, mas não precisa ficar falando em debate nacional. Bom, enfim, é a minha opinião. Agora, continua comigo aqui no versículo 28. Ele diz que primeiro ele é erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Erva, espiga e grão cheio na espiga. Eu lembro há uns 5, 6 anos atrás, um jovem aqui da Monção me procurou no final de um culto de jovens. E ele falou assim para mim, Theo, o Senhor me deu uma palavra hoje. Eu falei, qual que é a tua palavra? Ele falou, o Senhor falou para mim que eu vou ser um multimilionário. Eu falei, eu gostaria de escutar isso também de Deus, mas nunca escutei, mas amém. Ele falou assim, é de Deus. Eu falei, eu creio que é de Deus. Eu
Eu vou ser multimilionário, cara. O Senhor falou para mim que eu vou ser multimilionário. Eu falei, glória a Deus que você vai ser multimilionário. O que você faz na tua vida? Você trabalha? Não. Você estuda? Não. Você terminou a faculdade? Não. Então, vamos lá. Eu acredito que você é de Deus, mas eu acredito que você tem um processo. Talvez você tenha que terminar seus estudos, talvez você tenha que pegar um trabalho, não seja tão exigente no teu primeiro trabalho, seja fiel com aquilo, e depois Deus vai te promover para mais, e depois você vai crescendo, e daí vai de erva para espiga, para depois fruto na espiga, para depois uma colheita. Faz sentido? Que nem a pessoa também, na mesma época, veio um cara e falou assim, Deus me deu um chamado para as nações, e o Senhor falou que eu vou abalar as nações com o Evangelho, com o poder do Evangelho, o poder dunamis. Falei, beleza, você já levou alguém para Jesus? Já, eu faço apelo, as pessoas vêm para Jesus. Tá, então, o próximo passo, é isso que eu estou falando. Hoje tem tanta fome na atmosfera, no cenário de jovens do Brasil, tem tanta fome. Eu estava falando para alguns jovens outro dia, eu falei assim, cara, não se iluda, não se embriague com a fome dos outros, porque tem tanta fome lá fora, que você está confundindo a fome do outro com a tua unção. Você não é ungido, é que eles estão famintos. Tem tanta fome que você espirra, nego está vindo para Jesus. Você prega heresia, o cara se converte. Você está pregando em pecado, que muitos estão pregando em pecado no púlpito, e o nego está se convertendo. Não é porque alguém está se convertendo, que isso é uma aprovação do céu sobre o teu estilo de vida duplo. Deus está honrando a fome do povo. Ele falou assim, eu não vou deixar, só porque você é um cara de caráter duplo, dúbio, eu não vou deixar esse cara não ter salvação pelo teu pecado. Não, eu vou usar você, porque eu posso usar até um jumento e uma pedra, então eu uso para ele se converter, mas depois eu te julgo. Não veja a manifestação dos frutos do reino como aprovação do teu pecado. E quando você começa a entender, sabe, tem tanta fome, eu sinto de Deus, sabe, que o Senhor está nos trazendo de volta a um entendimento, que quando você começa a declarar a palavra de Deus, Ele vai ser fiel à palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. É só você abrir a boca, começar a falar qualquer coisa que tenha a ver com a palavra de Deus, vai ter fruto. Faz sentido o que eu estou falando? Então, olha só, volta aqui comigo. Versículo 28, tem primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão. Esse cara está falando assim, olha, Deus me chamou para abalar as nações. Eu falei, primeira coisa que tem que fazer, pega uma pessoa que se converteu na tua mão e tira ela de uma vida de pecado e discipula ela para uma vida de santidade. É o primeiro passo, quer dizer o quê? Erva. Depois multiplica isso, é espiga. Continua multiplicando isso, até a espiga com fruto, que seria a tua colheita. É natural você passar pelos teus processos e você chegar então à tua colheita. Mas, sabe, eu creio que Deus pode fazer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas raramente são os momentos onde Ele pega alguém do nada e leva ele para tudo. Agora, se você perguntar para mim, você queria ser essa pessoa que Deus pega do nada e leva para tudo? Eu falei, lógico, se eu puder dar um bypass no processo, por que não? Eu falei, Deus, por que não, Deus? Ele falou assim, porque eu te amo demais. Porque se eu permito você dar um bypass ou um desvio no teu processo, eu te perco para a tua própria bênção. Eu te amo demais para te perder para a tua própria bênção. Você dá 2 bilhões de dólares para um garoto de 19 anos e volta para visitar ele 2 anos depois. Ele já se destruiu todo mundo ao redor dele. Faz sentido? Então, existe processo naquilo que o Senhor está falando. Então, como que funciona o reino de Deus? O reino de Deus, e a gente entra aqui no nosso último ponto, número 3, fala comigo, a semente carrega grandeza em potencial. Então o que significa isso? Jesus, ele termina de falar sobre essa explicação do reino de Deus, e ele já entra num texto muito conhecido. Acompanha comigo aí, Marcos 4, versículo 31. Ele diz assim que, como que nós vamos comparar o reino de Deus? Ele compara o reino de Deus como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as árvores, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Deus, eu quero viver o teu reino. Entenda o potencial num grão de mostarda.
Primeiro passo, se você quer viver o reino de Deus, você quer entender como que o reino de Deus funciona, ele está falando assim, olha, dentro de uma semente pequena existe grande potencial. A única coisa que difere entre uma semente que germinou para se tornar uma árvore gigantesca e uma semente que permanece pequena é aquela decisão que você toma na questão da semente entrar no teu coração e o que você está regando o teu coração para ela germinar. Faz sentido? Eu creio que o Senhor está nos chamando a entender processo. E por que eu estou falando sobre esse mecanismo do reino, e eu termino com isso? Porque eu sinto que nós estamos num embalo espiritual, e toda vez que o negócio começa a ficar com embalo espiritual, você tem que tomar mais cuidado, não é verdade? Eu recentemente comecei a andar nesse quadriciclo. Sabe o que é um quadriciclo? Tá. E no segundo dia eu já tombei o quadriciclo e não foi muito bom. Quando eu comecei com o quadriciclo, eu estava bem tranquilo, eu estava tipo, prestar atenção. Quando você começa a ficar muito confortável, você começa a ficar, como moto, qualquer outra coisa, você começa a ficar um pouco mais distraído, sim ou não? Agora, uma das coisas que o Senhor falou comigo é, quando você está em alta velocidade, você tem que redobrar a tua atenção. Totalmente natural. Você está no carro, você está numa moto, você está em qualquer coisa em movimento. Alta velocidade, redobra a tua atenção. Ontem nós experimentamos grandes coisas na presença do Senhor lá no Fornalha, semana inteira com o Fornalha Tour. Antes, eu estava falando com o Senhor, estava falando até com a Júlia, nossa, o negócio está muito pegado, está uma coisa atrás da outra, parece que é um romper atrás do outro. Você mal conseguiu celebrar um romper, já veio um outro. E o Senhor começou a falar comigo, redobra a atenção. Redobra a tua atenção. E talvez você está passando por um momento da tua vida que você está vendo muito embalo do Espírito Santo. De duas uma, ou você vai ficar relax, isso aqui é de boa, está acostumado. No começo você ficava meio que assim, muito temor de Deus. Agora você já está um pouco mais relax. Fala, toma cuidado. Ou acelera mais. Ele fala assim, redobra a atenção. E por que tem a ver isso com a mensagem que nós estamos falando? Porque eu creio que quando você vive um embalo espiritual, muitas vezes a última coisa que a gente pensa é perseverar. Você não precisa perseverar. Antes mesmo de você cansar, já vem outro romper. Antes mesmo de você ter que puxar de dentro de você a determinação, já vem outro romper. Um próximo milagre. Um próximo romper. Céus abertos. Mais. Você não tem oportunidade de você exercitar o teu músculo de perseverança. E de repente, você entra num lugar onde vai ser requerido aquele músculo, só que você não exercitou aquele músculo. E o Senhor começou a me lembrar, não se embriague com os embalos e a velocidade espiritual do que está acontecendo ao teu redor. Tem certas coisas que eu estou te esperando lá na frente, que você vai precisar desse músculo de perseverança, e você precisa abraçar o teu processo agora, para você ter um músculo pronto, para aquele romper que só vem através de processo. Faz sentido? Não tem a ver com o teu próximo romper miraculoso, tem a ver com quanto tempo que você consegue segurar nas promessas, ou na última promessa de Deus na tua vida. Eu lembro que em 2003, meu primeiro ano com o Dr. Fletcher, eu estava um pouco frustrado com ele. Na verdade, eu fiquei muito tempo frustrado com ele. Mas uma das coisas que me frustravam é que eu ia para as conferências proféticas, todo mundo recebia a palavra profética, menos eu. Quem já esteve lá? Tá. Eu falei, Deus, hoje é meu dia. A palavra não vinha para mim. E daí eu ia para ele, eu comecei a apelar, ora por mim, põe a mão na cabeça, profetiza. Ele falou assim, não, eu não vou profetizar, eu não vou profetizar sobre você. Por que você não quer profetizar sobre mim? Eu não vou profetizar sobre você, você tem que passar pelo teu processo. E eu lembro que eu cheguei num ponto de frustração com o Senhor, e eu lembro, em 2013, eu falei, Deus, sabe de uma coisa? Eu abro mão, eu não preciso mais de profecia. Eu tenho aquilo que eu já recebi, de profecia, que não era muita coisa. Eu tenho as palavras que o Senhor já falou comigo no meu lugar secreto. Eu sei aquilo que o Senhor já mostrou para mim na palavra. Isso é suficiente. Isso é o meu grão de mostarda. Eu vou fazer esse negócio aqui virar. Eu sei que o Senhor vai se mover no profético aqui no nosso meio. Ele vai continuar soprando o sobrenatural do jeito que Ele tem soprado. Mas eu creio que dentro de cada um que quer realmente viver o reino, você tem que ter dentro de você um negócio que fala assim, olha, eu estou satisfeito com isso que o Senhor já me deu, já é meu grão de mostarda, eu já tenho minha medida de fé, pode ser pequena, mas eu vou fazer esse negócio multiplicar, e eu vou fazer esse negócio sair de a pequena semente para se tornar essa árvore gigantesca. Faz sentido? Dentro de nós, sabe? Talvez você não está numa situação que está sendo requerida isso de você, só que você tem que entrar num lugar em Deus onde você determina, eu vou viver desse estilo de vida.
eu vou abraçar o processo. Tem que ser a semente para uma erva, para uma espiga, para um fruto de uma espiga, para até chegar na minha colheita. Não quero saber, eu vou fazer isso aqui. Faz sentido o que eu estou falando? E quando eu falo sobre fé, sabe, não é uma manipulação humana no teu coração. Você não consegue fazer, eu vou ter fé. A fé é uma transferência espiritual. Romanos 10:7, você não precisa nem abrir, só escuta. Diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se exponha à atmosfera, se exponha à palavra de Deus, e você vai começar. Não tem esse negócio de, eu quero ter mais fé. Simplesmente se expõe à palavra de Deus. Você vai ter uma transferência de fé dentro de você, e você vai começar a ver que isso vai preparar o solo para você germinar e fazer desse grão de mostarda se tornar das árvores as maiores. Faz sentido?